Oi galera do YouTube, tudo bem? Eu sou a professora Kate Silva e estou aqui para mais uma videoaula de Biologia. O tema da nossa aula de hoje é Citoquímica Celular, ou Biologia Molecular, ou Bioquímica Celular, que trata nada mais, nada menos do que a composição química da célula. E por que esse tema é importante, Kate? Para a gente compreender a natureza de cada fenômeno que acontece no interior da célula, entender qual é o procedimento normal e anormal de um organismo, e também para justificar a natureza das doenças, tentando corrigi-las e até mesmo evitá-las. Então bora lá? Vem aprender biologia comigo? Bem, para começar o nosso estudo, eu vou dizer para você que o nosso corpo ele é formado por dois tipos básicos de substâncias. As substâncias inorgânicas, representadas pela água e pelos sais minerais, e as substâncias orgânicas, representadas pelos carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas e outros compostos. E a porcentagem média dessas substâncias nos organismos vai variar de acordo com o grupo de ser vivo em questão e também de acordo com o tipo de célula de cada tecido. Bem, eu vou começar falando sobre as substâncias inorgânicas, mais precisamente aqui, pela água, né? Dá até vontade de dar um mergulho. Você já sabe que cerca de 70% do nosso planeta ele é constituído por água. E já sabe também que os primeiros seres vivos se originaram na água. Mas você sabia que cerca de 70% da sua massa corpórea também é constituída por água? E o que isso quer dizer em valores? Significa dizer que uma pessoa com 70 quilos, ela vai ter em torno de 50 quilos de água. E isso é muita coisa, né? Daí a importância dessa substância para a nossa vida. Ou seja, a água é a substância que está presente em maior quantidade tanto fora quanto no interior dos seres vivos. Então, todo mundo já deve saber também que o símbolo da água é H2O, certo? Né? Significa dizer o quê? Que a água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E como você pode notar, essa disposição dos átomos ela não é linear, ou seja, forma-se um ângulo entre os átomos. E isso faz com que haja uma zona positiva e uma zona negativa. E moléculas que apresentam uma zona positiva e negativa, assim como a água, são caracterizadas como moléculas polares. Outra coisa interessante para falar a respeito da água é que o percentual de água ele varia de acordo com 3 coisas. Primeiro, de acordo com a espécie. Existem espécies, como as águas vivas, por exemplo, que tem em torno de 99% de água, né? Bem maior do que o nosso caso, que nós temos 70% de água. O percentual de água também varia de acordo com a idade. Isso quer dizer o quê? Que os seres que são mais jovens, eles têm um percentual de água bem maior do que os seres mais velhos, né? Como você pode observar na imagem. Por que a gente acha um bebê assim tão fofinho, com a pele tão lindinha, né? Dá até vontade de apertar. Por quê? Porque um bebê ele tem um percentual de água maior do que o de uma pessoa idosa, por exemplo, que vai ficando com a pele mais enrugada, mais engelhada, né? Então, se eu fosse fazer uma comparação para você entender, é como se um organismo mais novo ele tivesse mais que 70% de água no seu corpo, enquanto o organismo mais velho ele vai ter em torno de 70% a 65% de água. O percentual de água também varia de acordo com a atividade do órgão em questão. Significa dizer que um órgão que funciona muito, né, como o coração, como os nossos músculos, eles vão precisar de uma quantidade de água maior do que um órgão que não passa tanto tempo funcionando. E agora eu vou explicar para vocês quais são as funções que a água desempenha no nosso corpo. A primeira função da água é que ela age como um solvente universal. O que isso quer dizer? Que ela tem a capacidade de dissolver a maior parte das substâncias que existem no nosso planeta. E isso quer dizer o quê? Que se tem água, né, tem reação química. E se tem reação química, existe vida. Então, por isso, uma das maiores preocupações que se tem ao mandar missões para Marte ou para outros planetas é saber se nesses locais há existência de água no estado líquido. Porque se há água, há reações químicas. E se há reações químicas, a chance de existir ou já ter existido vida aumenta muito. Uma outra função da água é que ela atua como um regulador térmico. E para explicar isso, eu vou dar um exemplo do dia a dia para você. Vamos imaginar que a gente coloca a água dentro de uma panela de metal e leva ao fogo. Quem que vai esquentar primeiro? A panela de metal ou a água? A panela, não é mesmo?
Por quê? Isso se deve a uma outra capacidade que a água tem, que é a capacidade de absorver uma grande quantidade de calor sem que a sua temperatura varie muito. Em física, nós diríamos que a água possui um alto calor específico. O que isso quer dizer? Que é necessário uma grande quantidade de calor para que 1 grama de água consiga aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura, né? Diferente do que acontece com 1 grama de ferro, por exemplo. E como os seres vivos possuem uma grande quantidade de água no seu organismo, isso faz com que essa temperatura do corpo não varie muito durante a entrada ou a saída de calor. E assim, os mamíferos, como os seres humanos, que possuem glândulas sudoríparas, vão fazer o quê? Vão eliminar água na forma de suor. Outra função da água é que ela atua como meio de transporte, né? O nosso sangue ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma, e pelos elementos figurados. E boa parte do plasma é constituído por água. E uma das funções dele é fazer, junto com as hemácias, a distribuição de substâncias, né? Então, essa distribuição de substâncias, esse transporte de substâncias, também é auxiliado pela água. A água, ela também vai atuar como um lubrificante natural. Por quê? Entre os nossos ossos existem articulações, né, para permitir o movimento dos ossos. Mas existe entre os ossos uma bolsinha chamada de burso, dentro do qual existe uma quantidade de água. E para que serve isso, Kate? Para evitar que entre os ossos que estão unidos haja atrito. Se houver atrito, o osso vai se desgastar. E a água, dentro dessa bolsinha do burso, chamado de líquido sinovial, ela vai atuar justamente como um lubrificante, né, evitando esse atrito entre os ossos, né, evitando que eles se desgastem. E a última função da água seria a função de capilaridade, né, que é a capacidade que a água tem de subir no interior de alguns vasos. É o que acontece, por exemplo, no interior das nossas veias, né, onde a água sobe para voltar para o coração, né, caracterizando uma circulação dupla. Lógico, ela vai subir também com o auxílio das válvulas, mas essa característica da água também ajuda. Também quando ela sobe no interior do xilema para levar a água lá das raízes, lá para as folhas, a parte de cima do vegetal, né, que é o que acontece dentro dos vegetais superiores. E a outra substância inorgânica que eu vou apresentar para vocês são os sais minerais, que encontram-se dissociados na água ou associados a outras substâncias. Eles vão estar presentes tanto dentro quanto fora da célula. E nosso corpo ele precisa em torno de 1% só de sais minerais, uma quantidade bem pequenininha, né? Mas mesmo assim, a ausência desses sais minerais ele pode causar doenças e até levar à morte. E esses sais minerais a gente adquire tanto na água que a gente ingere, quanto nos alimentos, pela ingestão de alimentos. Então agora eu vou mostrar para vocês uma relação dos principais sais minerais presentes no nosso corpo, as funções de cada um deles e onde a gente pode encontrar cada um. O primeiro é o cálcio, que forma tanto o nosso esqueleto, nossos ossos, né, como os nossos dentes, não só os nossos, mas também de vários animais. Esse cálcio, ele atua no funcionamento dos nossos nervos, na coagulação do nosso sangue e também na contração dos nossos músculos, ajudando, portanto, nos movimentos. Ele vai estar presente no leite, em todos os derivados, os laticínios, de modo geral, nas hortaliças verdes, como brócolis, espinafre, alface, couve, etc. O fósforo é o segundo sal mineral que eu trouxe para vocês, que também forma o esqueleto e os dentes dos seres humanos e vários animais, e participa da transferência de energia no interior da célula e da molécula dos ácidos nucleicos, que vai formar o nosso material genético, DNA e o RNA. E o fósforo a gente encontra presente tanto nas carnes, nas aves, nos peixes, nos ovos, leite, derivados, feijão, cereais, ervilhas e outros alimentos. O sódio, ele vai ajudar no equilíbrio dos líquidos corpóreos, né? no equilíbrio osmótico do nosso corpo e no funcionamento dos nervos e da membrana celular. Ele vai estar presente no sal de cozinha e no sal natural dos alimentos. O cloro, ele age junto com o sódio e ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo, né? No equilíbrio osmótico. E ele forma
o ácido clorídrico, presente no nosso estômago, que atua na digestão das proteínas. Então, a gente vai encontrar o cloro combinado junto com o sódio no sal comum, né? No sal que a gente usa nos alimentos. O potássio, ele age com o sódio no equilíbrio dos líquidos do corpo também e no funcionamento dos nervos e da membrana plasmática. Ele vai estar presente em frutas, verduras, no leite, nos derivados do leite, no feijão e nos cereais. O magnésio, ele vai formar a clorofila e atua em várias reações químicas com enzimas. A gente vai encontrar o magnésio tanto nas hortaliças verdes, como nos cereais, nos alimentos proteicos de um modo geral, como peixes, carnes, ovos, feijão, soja, e algumas frutas como a banana. O ferro, ele participa da constituição da hemoglobina, que é a proteína que vai dar a cor vermelha para o nosso sangue e vai ajudar no processo de respiração celular. E é por isso que a sua falta vai causar um tipo de anemia. Ele vai ser encontrado no fígado, nas carnes, na gema do ovo, no pinhão, nos legumes, nas hortaliças verdes. O iodo, ele vai fazer parte da constituição dos hormônios da nossa glândula tireoide, que vai controlar a taxa de oxidação da célula e o crescimento, Está diretamente relacionado ao nosso metabolismo. E a gente encontra o iodo no sal de cozinha, iodado, nos peixes e frutos do mar. O flúor, ele vai também formar os ossos e os dentes, além de nos proteger contra a cárie. Ele é acrescentado à água de várias cidades, de acordo com a Constituição, e ele está presente também em peixes, chás e numa pequena quantidade em todos os alimentos. O manganês, ele ajuda a regular as diversas reações químicas que acontecem no nosso corpo. E ele vai estar presente nas frutas, nas hortaliças e nos cereais. O cobre, ele ajuda na produção da hemoglobina e na formação do pigmento que vai dar a cor à nossa pele, e proteger dos raios ultravioletas, que é a melanina. E além disso, ele participa das enzimas que fazem parte da nossa respiração celular. Ele está presente em vários alimentos, principalmente no fígado, nas carnes e nos frutos do mar. Outro sal mineral também importante é o zinco, que faz parte das enzimas e dos hormônios que participam das principais vias metabólicas do nosso corpo. Ele também atua no processo de cicatrização e faz parte das enzimas envolvidas no nosso processo digestório. Vai estar presente nas carnes, fígados, ovos, nos mariscos e cereais. O cromo, ele também ajuda no metabolismo energético e no metabolismo da glicose, que nós vamos ver em outra videoaula sobre o sistema endócrino e respiração celular. E ele vai estar presente nos cereais integrais, no levedo da cerveja e nas carnes.